Queridos irmãos, com muita alegria eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos começando mais uma pré-aula da classe dos adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. E convidamos você para ficarmos juntos aqui no nosso canal, Portal Escola Dominical. O canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos, São Paulo. E como já dissemos nas aulas anteriores, o tema da nossa revista neste trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E na aula de hoje estudaremos a terceira lição com o tema Acabe e o profeta Elias. Veremos a perversidade de Acabe e Jezabel, o cuidado de Deus para com os seus filhos, mesmo em meio a um período de dificuldades políticas e espirituais, e a sequidão espiritual do rei Acabe. Se você deseja aprender mais sobre este importante assunto, então fique conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Curiosidade Bíblica. Você sabia que o nome Elias significa o Senhor é o meu Deus? Você sabia que Elias foi o primeiro personagem bíblico a ser usado por Deus para ressuscitar uma criança? E que muito provavelmente essa foi a primeira ressurreição da história da humanidade? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Texto áureo. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. A verdade prática nos diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Leamos agora a leitura bíblica em classe para a lição de hoje. Acompanhe conosco a palavra do Senhor. Leitura bíblica em classe. 1 Reis capítulo 16, versículos 29 e 30. E capítulo 17, do verso 1 ao 7, e capítulo 18, do versículo 17 ao 21. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o, e se Baal, siga-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Muito bem, conforme já dissemos, neste trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel
em meio à infidelidade da nação. A introdução da nossa lição nos diz que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte, conforme 1 Reis, capítulo 16, verso 31. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Muito bem, vamos agora fazer uma introdução da lição de hoje, que é uma lição que vai nos trazer grandes lições. Acabe, meus irmãos, foi indubitavelmente um dos piores reis de Israel. Sua passagem por Israel foi altamente tóxica para a nação. Durante 22 anos, Acabe reinou em Israel e usou toda a sua liderança para promover o mal. Acabe era, de fato, um homem sem escrúpulos. E antes de entrarmos nos tópicos da aula de hoje, eu quero analisar com você a vida dos personagens da nossa história. E é interessante que o primeiro personagem que nós vamos falar sobre a aula de hoje é o rei Onri. Onri, queridos irmãos, ele foi o pai de Acabe, e o seu nome, a etimologia do seu nome, traduzido para o português, significa impetuoso. E o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda diz que a palavra impetuoso significa característica de quem demonstra, em sua maneira de agir, falta de reflexão, que age sem pensar. Bom, parece que o seu nome de fato tem tudo a ver com a sua vida. Parece que Onri, de fato, agia sem pensar, não refletia, e com tudo isso, consequências danosas, este rei colheu para si. Mas quem foi Onri? Paul Gardner, em seu livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada, diz que ele foi o comandante do exército de Israel. Foi também o 6º rei de Israel e governou por 12 anos o Reino do Norte, de 885 a.C. a 873 a.C. Foi Onri que edificou a cidade de Samaria e ali construiu a capital do país. Diz ainda que ele foi mais perverso que Jeroboão e todos os reis antes dele. Onri chegou ao trono numa época de instabilidade em Israel e foi proclamado rei pelos oficiais do seu exército. Onri adorava e encorajava outras pessoas a adorarem outras divindades, as divindades pagãs. Onri adorava ídolos. Diz ainda o autor supracitado que a sua dinastia durou quase 50 anos. A má influência dessa dinastia afetou até mesmo o Reino do Sul. Acasias, rei de Judá, era filho de Atalia, neta de Onri. Sob a influência de sua mãe, Acasias também fez o que era mal aos olhos do Senhor. E finalmente Onri morreu e o seu filho Acabe o sucedeu no trono de Israel. Uma importante lição nós extraímos da vida de Onri. Onri teve uma grande oportunidade de fazer a diferença, de ser diferente, de agir diferente dos seus antecessores. Mas Onri preferiu seguir o caminho da impiedade
e da idolatria praticada pelos reinos do norte, pelos reis que o antecederam. É curioso, meus irmãos, que 8 dinastias diferentes, por 207 anos, 19 reis governaram o reino do norte. E é interessante que a Bíblia diz que nenhum desses reis serviu ao Senhor. Nenhum desses reis agradou ao Senhor. Onri teve a chance de fazer a diferença, mas não fez. Meus irmãos, quem honra ao Senhor, o Senhor também o honra. Se você quer que a sua vida vá bem, honre ao Eterno, e o Eterno te honrará. Não desperdice as chances que Deus te dá. Bom, o segundo personagem que eu quero falar nesta introdução é sobre Acabe. Acabe, segundo Orlando Boyer, o seu nome significa irmão do meu pai, isto é, talvez muito parecido com o seu pai. Parece que Acabe aprendeu com o seu pai o péssimo exemplo, porque o seu nome indica uma semelhança entre os dois. Que coisa terrível, meus irmãos, é quando nós deixamos um legado ruim para os nossos filhos. Onri deixou um legado péssimo para Acabe. Acabe aprendeu os seus maus costumes com o seu pai. E tudo que aconteceu na sua vida foi consequência desse aprendizado. Que coisa terrível é quando nós não somos uma boa influência, um bom exemplo. Acabe, diz a Bíblia, foi um dos piores reis do Reino do Norte. Seus crimes não eram apenas políticos. Sua culpa maior foi permitir a propagação da adoração a Baal. Deus o puniu com um terrível período de seca que assolou a terra, como um castigo direto por sua participação nas práticas idólatras. Seu casamento com Jezabel acentuou a ligação que a narrativa bíblica faz entre a idolatria e o comportamento imoral. Sua hábil política internacional é interpretada negativamente pelo escritor bíblico, devido às graves consequências da adoração mista. Seu comportamento foi tão mau que a frase "a casa de Acabe" tornou-se um padrão para referir-se particularmente a reis perversos. Como fora predito pelo profeta Elias, Acabe morreu durante sua terceira campanha contra Ben-Hadad, rei da Síria, e os cães lamberam o seu sangue no mesmo lugar onde lamberam o sangue do justo Nabote. Duas importantes lições nós aprendemos da vida de Acabe. A primeira, o Deus a quem uma pessoa escolhe servir influenciará toda a sua vida. Acabe escolheu servir a Baal, e isso destruiu sua vida e seu reinado. Alguém já disse, você é ou você se torna aquilo que você adora. Parece que é o que vemos na vida de Acabe. Sua vida foi devastada por conta do seu coração, por conta do apoio da sua fé, por causa da sua visão. Tudo o que aconteceu na vida de Acabe foi consequência da entrega e do serviço da sua vida. A segunda lição que podemos aprender sobre Acabe: não culpe a Deus, a igreja ou os outros pelos seus próprios pecados. Acabe culpava Elias e o Senhor por causa da seca, da fome e da desgraça que caíram sobre a nação. Ele foi incapaz de admitir que tudo isso era resultado do seu próprio pecado, da sua perversidade e idolatria. Afinal, é mais fácil culpar os outros do que admitir os próprios erros e mudar, não é mesmo? Foi isso que aconteceu
com o rei Acabe. Ele tinha dificuldades em reconhecer os seus próprios erros e culpava tudo e culpava todos. Bom, o terceiro personagem que eu quero ainda ver com você na aula de hoje é o profeta Elias. Elias, segundo o dicionário Wycliffe, o seu nome significa Jeová é Deus. Elias era um dos moradores de Tisbe, uma cidade próxima a Gileade. A Bíblia não tece muitos comentários sobre Elias, não diz nada a respeito da sua herança familiar, não fala nada a respeito das suas posses, não fala nada sobre as suas riquezas. Apenas diz que ele era um morador de Tisbe, um vilarejo, uma aldeia, um lugar simples, sem expressão, que quando olhamos no mapa do mundo antigo, na geografia bíblica, não identificamos esta cidade, este vilarejo, indicando que era um lugar sem expressão, um lugar simples. Pois bem, Elias, ele veio deste lugar, um lugar simples, indicando que Deus não precisa usar estrelas. Quando Deus quer estabelecer os seus mistérios na terra, ele simplesmente o faz. E o faz usando homens e mulheres simples. Ele era de Tisbe, um lugar simples, mostrando que Deus não precisa da maioria. Deus precisa de alguém que tenha o seu coração voltado para o Senhor, que tenha no seu coração a certeza de que foi comissionado por Ele, que serve a Ele, que é fiel a Ele, que fará toda a diferença para servi-lo, para adorá-lo, exaltando o seu nome na terra. É isso que Deus precisa. Deus precisa de homens fiéis, homens como Elias. É curioso que o dicionário Tyndale assevera que Elias foi levantado por Deus durante um período crítico da vida da nação de Israel e que Elias foi enviado para trazer a nação e seus líderes de volta ao Senhor, por meio de sua mensagem profética e de milagres. Meus irmãos, sem sombra de dúvidas, nós precisamos clamar ao Senhor que levante novos Elias. Um grande e poderoso avivamento Deus quer derramar na nação brasileira. Mas precisamos clamar ao Senhor que envie profetas, que levante os seus Elias. Só virá um poderoso avivamento se nós entendermos a necessidade que temos de um. Talvez um dos grandes problemas da igreja odierna é que a igreja está muito pacífica quanto a isso. Está em paz, não tem conflitos, não tem problemas, está conformada. Mas nós precisamos ir literalmente em direção ao que diz a Escritura, que Deus vai levantar, diz a Bíblia, profetas nos últimos dias, e que um grande avivamento acontecerá. Nós precisamos ir de encontro a esse texto bíblico, reivindicando que Deus envie profetas para a nação brasileira. Uma lição importante da vida deste profeta, que nós podemos aprender nesta lição de hoje, ainda à guisa de introdução, é que o Senhor pode prover o nosso cuidado de onde menos esperamos. Elias teve as suas necessidades supridas por meio de corvos e de uma viúva pobre. Ah, meus irmãos, que coisa tremenda é vermos isto aqui. De lugares inimagináveis, pessoas impensáveis, Deus usa para nos abençoar. Bom, passando a parte da nossa introdução, onde vimos esses personagens a título de introdução desta lição, eu quero ver com você agora os tópicos. E o primeiro tópico que o pastor Cleiton, comentarista da nossa lição, vai destacar é o casamento de Acabe com Jezabel. Meus irmãos, este casamento foi muito danoso para toda a nação.
Com o casamento de Acabe com Jezabel, muitos interesses políticos acabam sendo saciados. Um pacto político é firmado. E econômica e politicamente falando, o Reino do Norte se tornou muito forte com essa aliança, com este casamento. O comércio e as relações com os fenícios se tornaram frequentes. E após o casamento de Acabe e Jezabel, a adoração a Baal cresceu rapidamente em Israel. Vale destacar que Deus proibia que o seu povo se casasse com outras nações, o chamado casamento misto. Deus proibia, era expresso na Torá. Roland de Vaux diz em seu livro Instituições de Israel, no Antigo Testamento, que esses casamentos eram um atentado à pureza de sangue e também um perigo à fé religiosa do povo do Senhor. O autor também afirma que mesmo após o retorno do exílio babilônico, o povo de Israel continuou realizando casamentos mistos. Esdras e Neemias precisaram tomar medidas severas contra essa prática. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 13 e 4. Diz o texto: nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Em Josué, capítulo 23, versículo 12, diz o texto bíblico: porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e vós a elas entrardes, e elas a vós, diz o texto bíblico, consequências danosas viriam sobre a vida dos judeus. Ah, meus irmãos, Deus de fato tem interesse na separação do seu povo. É importante que entendamos isso. Nos dias atuais, nós temos visto muitas meninas se casando, meninas crentes, meninas cristãs, que nasceram na igreja, que se converteram ao Senhor, que os seus pais são piedosos. Temos visto essas meninas deixando o casamento com um homem de Deus de lado para se casarem com homens ímpios, homens que não professam a sua fé, homens que o seu coração é voltado para a idolatria, para o humanismo. Ah, meus irmãos, que Deus nos dê graça para instruirmos os nossos filhos, as nossas filhas, a se casarem com o seu próprio povo. Porque fazendo assim agradamos ao Senhor. Muitas pessoas estão vivendo debaixo de um jugo desigual, porque escolheram mal. Bom, dito isto, afinal de contas, após este casamento, algumas perguntas sobem à nossa memória. E uma delas seria: quem era Jezabel? Jezabel, segundo a Escritura, ela era uma princesa sirofenícia, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. O comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento afirma que essa mulher era idólatra e que provavelmente, por ser filha do rei, era uma sacerdotisa da divindade nacional chamada de Baal Melcarte. Jezabel era literalmente a personificação do mal. Ela exterminava os profetas do Senhor, era perversa, era uma péssima companheira para o rei. Ora, meus irmãos, as consequências de escolhas erradas são inevitáveis. Quando tomamos decisões erradas, consequências virão. E como consequência do seu casamento com Jezabel, Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria,
haja visto a influência de Jezabel sobre Acabe. Acabe chegou ao fundo do poço sobre a influência de Jezabel. Deixe-me destacar uma coisa importante neste tópico. Escolha muito bem o seu cônjuge. Avalie especialmente a vida dele, a vida dela, analisando se realmente ele ou ela teme ao Senhor. Acabe casou-se com uma mulher perversa, manipuladora, idólatra, e como consequência da sua escolha, passou o resto da sua vida fazendo-lhe as vontades e sendo instigado por ela. Sua esposa nada lhe somou de bom, apenas de mal, conforme 1 Reis, capítulo 21, versículo 25. Jezabel, meus irmãos, ela era uma rainha perversa, ela era má, e o seu trágico fim, depois de tudo que ela fez contra o povo de Deus, foi profetizado pelo profeta Elias, que disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam como consequência da justiça divina. O comentarista da nossa lição nos diz que Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. E assim aconteceu com Jezabel. Ela insistiu em permanecer nesta prática, e com isso, Jezabel morreu de uma forma trágica. O segundo tópico da nossa lição de hoje vai nos dizer que Elias prevê a seca em Israel. Ora, meus irmãos, isso nos chama muita atenção, porque Elias profetiza e, segundo a sua palavra, algo acontece. O que existia na vida de Elias? O texto sagrado nos diz, em Tiago, capítulo 5, verso 17, que Elias era um homem de oração. Este era o segredo da vida de Elias. Elias era um homem de oração. E quando ele orava, os céus se movimentavam a seu favor. Ora, nas pelejas da vida, meus irmãos, um crente que ora fará toda a diferença. Elias ora e os céus se fecham, porque a intimidade de Elias com Deus era muito grande. Porque quem ora tem autoridade em sua vida. Quem ora, Deus está presente na sua vida. Quem ora tem respostas para a sua vida. Como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem se recordado de orar? Você tem se lembrado que a oração é o combustível da sua vida? Bom, é importante que nós pensemos como Deus trabalha e Deus intervém na história. Essa história nos mostra que, em razão da idolatria e outras atrocidades praticadas por Acabe e Jezabel, o profeta Elias profetiza este período de seca que durou 3 anos e 6 meses. Essa profecia confrontava diretamente o Deus de Jezabel, Baal. Dizem que era responsável por enviar a chuva e a fertilidade da terra. Baal literalmente estava sendo confrontado com esta profecia de Elias. Ora, meus irmãos, quem tem o Espírito do Senhor tem ousadia sobre si. Quem tem o Espírito do Senhor não teme o mal. Quem tem o Espírito do Senhor profetiza contra o caos. Mas mesmo diante da seca, mesmo diante da palavra profética de Elias, Acabe não se arrependeu dos seus pecados. Oh, como Acabe era duro, como Acabe era difícil. E Elias, então, por ser um profeta do Senhor, acaba enfrentando algumas coisas. Ele pagou um alto preço pela sua obediência a Deus, mas vale a pena pagar este preço. A obediência ao Senhor, às vezes, traz consequências imprevisíveis. Durante o período de seca, Elias foi para o deserto para se alimentar e para sobreviver.
Todavia, o Senhor mais uma vez mostrou que quem obedece a Ele pode experimentar grandes milagres em meio ao deserto. Meus irmãos, o texto bíblico nos diz que o ribeiro de Querite ficava no deserto. E no deserto, Deus fez um palco de milagres. Deus fez grandes coisas na vida de Elias, mostrando para mim e para você que o deserto pode ser uma grande oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado e engrandecido através de nós. Afinal de contas, Deus sempre cuida dos seus filhos. Nem sempre Deus retira de nossa vida a dificuldade, mas Ele provê o que é necessário para vivermos em meio às dificuldades. Às vezes Deus não nos livra das dificuldades, mas nas dificuldades. Deus já tinha a casa de uma viúva para alimentar o profeta quando o ribeiro do Querite secou. Só que Elias não sabia que ele seria a resposta para uma viúva aflita. Deus cuida da gente para que também cuidemos dos seus filhos. As bênçãos de Deus na nossa vida sempre têm um objetivo de ajudar outras pessoas. Deixe-me te dizer uma coisa: você é a resposta da oração de alguém. Você é a resposta da oração de alguém. Que tal deixar Deus te usar, meu amado, minha amada? Que tal ser instrumento nas mãos do Todo-Poderoso? Que coisa tremenda, né, meus irmãos? Essa lição é maravilhosa. O tópico 3 vai destacar o encontro de Elias com Acabe. E este encontro de Elias com Acabe não foi dos melhores, porque o rei estava mergulhado no seu próprio pecado. Acabe não considerou os alertas do profeta Elias, antes o ignorava. O seu coração estava endurecido. O Senhor costuma dispor bons conselheiros a seus líderes, mas é preciso aceitar o conselho deles. À disposição do rei Acabe, o Senhor colocou o profeta Elias, mas em vez de tê-lo como conselheiro, como amigo, Acabe preferiu tê-lo como seu inimigo. Seja sempre humilde e sensível para identificar os bons conselheiros que o Senhor coloca à sua disposição. Infelizmente, o rei Acabe não percebeu a importância de Elias na sua vida e, com isso, grandes danos trouxe a si próprio. A sequidão de Acabe era notória. Em razão da cegueira espiritual que Acabe tinha, e por não mais discernir a necessidade de arrependimento, a apostasia afundou esse monarca num mais profundo abismo espiritual. Não importa quanto mal alguém tenha feito, se Acabe tivesse se arrependido, Deus teria o perdoado. Mas Acabe preferiu permanecer na sua sequidão espiritual, preferiu permanecer com o seu coração petrificado, endurecido. E com isso, a sua casa se perdeu. Acabe se perdeu. Ficou registrado na história como um dos piores reis de Israel, por falta de quebrantamento, de humildade. Se uma pessoa se humilha e se volta para Deus e pede perdão ao Senhor, o Senhor agirá com misericórdia em seu favor. Infelizmente, como já dissemos, todas as tentativas de Deus para que Acabe se voltasse para ele foi desperdiçada pelo próprio Acabe. Que pena, não, meus irmãos? Muito triste vermos o fim deste monarca. Muito bem, a conclusão da nossa lição de hoje nos diz que, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o seu reino à ruína. Não podemos permitir
que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento. Muito bem, meus irmãos. Dito isto, vamos fazer agora uma breve oração agradecendo ao Senhor pela aula de hoje. Querido Deus, muito obrigado pela aula que tivemos, que o Senhor possa nos abençoar e continuar estendendo as suas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre os nossos professores, sobre os nossos alunos e sobre todos aqueles que assistirão esta pré-aula. Senhor, nos abençoe e nos dê uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais uma pré-aula e hoje aprendemos algumas importantes lições sobre o rei Acabe e o profeta Elias. Na próxima semana estudaremos a 4ª lição da nossa revista de adultos com o tema Elias e os profetas de Azerá e Baal. Queremos agradecer a você por ter acompanhado conosco o estudo dessa importante lição. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal que está aparecendo na sua tela abaixo. Ative o sininho para você ficar por dentro da nossa próxima pré-aula e compartilhe com os seus amigos, professores, seus alunos e com todos os seus amigos e irmãos de sua igreja ou de suas redes sociais. Que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima pré-aula, permitindo Deus. E não se esqueça, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Até lá!